Tá gravando, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, meus queridos membros do Clube de Realizadores! Hoje a gente vai falar sobre Trello e outras ferramentas de fluxo de tarefas. Como as pessoas podem ficar extremamente viciadas no Trello. As pessoas, vulgo eu, sou viciada nessa ferramenta. Então, só para vocês terem ideia, eu tinha falado antes da gravação, mas eu preciso dizer agora, para me organizar e para que eu faça o que eu preciso fazer, eu tenho várias ferramentas de organização de fluxo de tarefas. O que é uma ferramenta de fluxo de tarefas? É uma ferramenta em que eu consigo ver o progresso de algo que eu queira fazer. Muitas vezes, ou quantas vezes, a gente faz um monte de coisa no dia, mas simplesmente chega no final do dia e fala assim, putz, eu tô com uma sensação de que eu não fiz nada. Mas, na verdade, você fez muita coisa. Só que você não reparou no que fez, ou simplesmente esqueceu do que fez. Então, quando você vai brincando, né, como se as ferramentas que eu vou mostrar como se fosse um tabuleiro de um jogo em que a missão do dia é sempre pegar as missões que precisam ser feitas e levá-las para um ambiente em que pegar as missões que precisam ser feitas e levá-las para um ambiente de missões cumpridas, né? E, enfim, eu tento gamificar tudo que é coisa na minha vida para que eu vença a procrastinação. Como uma procrastinadora realiza? Com gamificação, transformando a vida em um jogo. Lavei a louça, ponto para mim. Lavei o banheiro, ponto para mim. Eu estou perdendo para uma cesta de roupa limpa que eu tenho que guardar ali atrás, ali no closet, e é isso, estou perdendo o jogo para ela. Todo dia ela me vence. Então, tudo que eu tenho que fazer, seja de aspecto pessoal ou profissional, cabe no Trello. Bom, vamos lá. Eu tenho um quadro branco, que eu, repito, disse antes da gravação, mas preciso dizer agora. Então, eu tenho um quadro branco, vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma meta do ano, concluir as 50 ideias do livro e fazer o Realize 9. E eu tenho a meta do mês, Realize 9. Eu tenho 3 colunas: a fazer, fazendo e feito. No a fazer, eu tenho um post-it para hoje, que é fazer clube. Tá aqui, fazer clube, que na verdade devia estar aqui, em fazendo. Ok? E a meta do dia é chegar ao feito. Ok? Isso é a meta do dia. A terminar com esse quadro vazio. E aí, como brincadeira, eu pego todos os meus post-its que foram feitos, amasso e jogo nesse potinho, para que eu brinque de ver o acúmulo de coisas que eu já fiz e que eu produzi. Além disso, eu uso o Trello, que é o que a gente vai conversar hoje principalmente. Mas eu uso o Trello, o Asana e o quadro em diferentes situações. O Trello eu uso quando eu estou num momento de mais leveza, em que eu não preciso pensar muito sobre o que eu vou fazer. O quadro branco eu uso quando algo muito importante precisa ser feito e eu não posso esquecer de nada. Por quê? Porque o aspecto físico, o movimentar o post-it, para mim, pessoalmente, funciona melhor na minha cabeça. Então, eu saio da tela, do virtual, e vou para o quadro, e é o caso, porque como eu estou fazendo o Realize, eu preciso colocar tudo em post-its, cada mini tarefa. Então, planejar a aula é um post-it, fazer a aula é um post-it, cadastrar um novo aluno é um post-it. Então, essa sensação manual me faz muito bem quando eu preciso de muita concentração no que preciso fazer. O Trello, quando eu estou mais leve, e o Asana, quando eu preciso de um planejamento. Então, por exemplo, o planejamento de divulgação da jornada realizadora, que foi o pré-lançamento do Realize, foi todo feito no Asana. Inclusive, a Ana Paula estava comigo nesse dia, né? A gente viu o Asana de uma forma diferente. Em relação a escolher entre o Trello e o Asana, podem ficar tranquilos que eu vou mostrar os dois para vocês.
As ferramentas são muito parecidas e eu não sei explicar porque eu escolho um para determinadas coisas ou porque eu escolho outro para determinada tarefa. Então, vocês precisam experimentar para saber qual que vocês se identificam mais. E que pode ser nenhum, inclusive. Pode ser uma agenda. Talvez você se dê muito bem com uma agenda. Ou pode ser que você se dê muito bem com um quadro branco. Ok? O importante é você ficar o fluxo de tarefas. Pode falar, Você já usou o Notion? Eu tenho amigos que usam, eu já baixei o Notion, só que eu nunca uso. Mas já mexeu na ferramenta para saber se é bacana, se não é? Não, mas estão me falando muito bem dele. Eu também estou numa fase de paquera, mas ainda não fui lá, ainda não dei o primeiro passo, sabe? Dizem que é muito bom para trabalhar com equipe do Notion. E equipe é muito bom. Ele é meio que junta arquivos que podem ser editados juntos. É bem interessante, sim. Só que eu não uso, Silvinha. Como eu praticamente estou sozinha, né? De equipe, eu tenho a Pamela e o Eudes, que é o da agência. Sim. Então, eu ainda não tenho uma necessidade do Notion e não parei para mexer nele ainda. Mas pode ser uma ferramenta muito legal. Vamos lá. Eu vou mostrar como que eu uso o Trello. Ele está um pouco, bastante, na verdade, desatualizado em termos de atividades que eu preciso fazer, porque, como eu disse, eu estou focada nesse momento bastante no quadro físico. Tá entrando aqui. Mas o Trello é muito legal, cara. Eu não entendo como as pessoas não gostam do Trello. Mas vamos lá. Uma hora meu computador responde e a gente consegue. Então, aí a ideia também da aula de hoje é o seguinte, porque eu achei, mas eu tinha muita dificuldade de entender o Trello, né? De conseguir, na verdade, estruturar as informações a organização dos cartões. E Uhum. aí, lá para o meu trabalho, nunca funcionou. Eu já Sério? tentei, porque eu sou a louca da ferramenta da produtividade, mas eu começo e do mesmo jeito que eu começo, eu paro e não dou continuidade. Só que aí, para outras situações, eu comecei a usar e aí funciona muito bem. Então, eu funcionava muito bem com conexão e empatia, e depois com a Canguru, eu também estruturei, principalmente a minha parte, tudo ficou muito mais fácil quando eu consegui colocar lá na Canguru e a história para Canguru e funcionou. E aí hoje a minha equipe, os meus bolsistas sugeriram o uso e eu resolvi resgatar. E quando eu menos espero, você colocou a aula do Trello. Eu disse, pronto, é hoje, é o sinal de que eu vou agora implementar na equipe o uso do Trello, porque agora vai ter que acontecer. Show de bola. Gente, vai que é um sinal, né? Para Pois dar mais é. uma ferramenta. Bom, a Nath que está acompanhando aí o trabalho do Alisson, ela sabe bem como que essa ferramenta faz muito sentido para a equipe de TI, né? Para a equipe que precisa produzir programas para as empresas e tudo mais. No final das contas, o que a gente está tentando fazer com esse quadro branco que eu mostrei com as 3 colunas, com o Trello, com outras ferramentas, vem de uma ferramenta original chamada Kanban. O Kanban foi uma técnica de fluxo de tarefas que surgiu da Toyota décadas atrás e que foi muito absorvida pelas equipes de TI. E o básico é mais complexo do que eu posso dizer aqui para vocês, mas basicamente são três colunas: a fazer, fazendo e feito. E você muda os cartões à medida que for concluindo tarefas. Então, a partir dessa ferramenta original que se chama Kanban, a gente traz isso para o Trello, traz isso para o Asana e até para um quadro físico, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como é o meu Trello do dia a dia, o que eu uso, o que eu faço dentro do Trello. Bom, vou começar mostrando o que eu faço com equipe, beleza? Esses quadros aqui são os quadros que já existem. Você pode criar quantos você quiser, ok? Só clicar aqui nesse maisinho, clicar aqui em criar, e aí você consegue criar quadro,
e aí você consegue fazer qualquer um desses que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos lá para a vida real. Como o Trello pode te ajudar, por exemplo, no fluxo de tarefas de produção de conteúdo para o Instagram? A Pamela está fazendo o conteúdo do meu Instagram hoje. E aí a gente tem esse quadro juntas aqui. Tanto eu quanto ela podemos mexer nesse quadro. O que ele tem aqui de diferente? O que eu posso mostrar para vocês? Eu tenho um quadro que é, por exemplo, inspiração. E eu coloquei que a inspiração tem que vir às segundas-feiras. Tá vendo? Eu coloquei o título do quadro Inspiração Segunda-feira. E coloquei várias pautas aqui. Várias pautas do que pode sair, do que pode ser publicado um dia. Na terça-feira tem talk show. Ele está vazio porque já foram publicados, mas ele estava cheio de pautas que tem dentro do meu produto Talk Show, que é um produto gratuito que serviria de pauta para o Instagram. Na quarta-feira, eu decidi que eu faria alguma oferta de algum produto meu. Então, eu coloquei aqui todos os conteúdos, está vazio, repito, porque simplesmente já foi programado. Então, não tem mais o que publicar de oferta aqui. Na quinta-feira, decidimos fazer um carrossel, um conteúdo mais denso dentro do Instagram. Então, por exemplo, 5 podcasts imperdíveis para ouvir lavando louça. Como mapear seus talentos. O que um jornalista realizador precisa saber. O que as pessoas compram. 7 mitos que atrapalham o caminho do jornalista realizador. Então, eu vou criando pautas aqui. É tipo uma fabriqueta de pautas para a gente poder fazer a coisa acontecer. Bom, tem algumas situações em que a gente pode colocar as imagens que vão ser publicadas. A gente já coloca, ó, essa e essa tá com a imagem. As outras estão sem imagens, mas é só colocar, tá? Vão me dizendo aí se isso tá fazendo sentido ou não. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, é só abrir o microfone, tá? De repente eu tô pensando que tô explicando legal e ficou alguma dúvida aí. Na sexta-feira, eu decidi que eu ia publicar um vídeo do Vidas Contadas, então, que é um outro projeto. Então, na sexta-feira tem aqui, bonitinho. O mais legal do Realize, quer dizer, não é o mais legal, mas um dos recursos legais é que, se vocês repararem, tem algumas fotinhas minhas e alguns cartões com fotinhas da Pamela. Isso quer dizer atribuir funções. Quer dizer que esse post aqui do Vidas Contadas para o IGTV sobre felicidade sobre rodas é uma responsabilidade minha. No entanto, o carrossel de como mapear seus talentos é uma responsabilidade da Pamela. Então, você pode colocar as fotinhas das pessoas responsáveis por aquela tarefa. Isso ajuda bastante. Ok? Ótimo. Lives de domingo, que está vazio por enquanto. Posts do mês de junho. Fazendo, programados, já publicado. Aqui, por que isso aqui é importante? Pelo menos para o meu trabalho em equipe. Porque ao abrir esse quadro, eu consigo ver exatamente o que a Pamela fez, o que ela está fazendo e o que precisa ser feito. Ok? Então, aqui em programados, por exemplo, a Pamela deixou programado, que esse aqui já foi publicado, inclusive. Então, eu tenho que pegar esse cartão e colocar em já publicado. Ok? Então, esse conteúdo aqui do vídeo, dentro do meu Instagram, com essa imagem, já foi publicado. Esse aqui também já foi, então eu posso colocar na coluna de publicado. Esse aqui também. Deixa eu ver. Esse aqui também. Esse aqui também. Então, esse aqui também, mas eu vou deixar aqui só de exemplo como eu consigo identificar em uma única tela onde a minha equipe está, o que ela está fazendo e o que precisa ser feito. Então, por exemplo, tá vendo que aqui na coluna do posts do mês de junho está vazio? O que eu posso fazer para ajudar a Pamela? Olha, eu vou separar os posts que vão para junho. Então, eu vou pegar dessa quantidade de pautas aqui e vou levar para os posts do mês de junho. Então, em junho, eu vou querer fazer a pauta do Realizadora de Sonhos, eu vou querer fazer o carrossel 5 podcasts imperdíveis, eu vou querer uma inspiração de mentalidade sobre Alice no País dos Jornalistas,
E aí eu vou montando os 22 posts que eu preciso para programar junho. Então, se eu decido que aqui estão todos os posts que vão sair em junho, todas as pautas, eu vou arrastando para fazendo. Por exemplo, a PAN está fazendo agora número de projetos realizados no Realize. Ou o talk show e também o talk show da StoryMax. Opa, gente. Então, isso fica claro para vocês ou ainda é uma visão confusa? Vocês entenderam que, segunda, terça, quarta, quinta e sexta são pautas. Domingo também são pautas. Posts do mês de junho são todos os posts que a gente pega ali para separar no que vai ser publicado em junho, fazendo o que está sendo produzido, programado o que está pronto para sair e já publicado o que já saiu. Esse é um controle de conteúdo. Esse quadro deu para entender direitinho ou ficou confuso? Alguém aí? Silvinha já está dormindo? Claro. Maria, o quê? Desculpa, eu não entendi. Para mim está claro, mas eu não sou muito parâmetro porque eu já tenho alguma experiência com ele, não em equipe, só já tentando também organizar posts e uma maneira também de mostrar para minha chefia na época em que eu trabalhei em agência e essa chefia não era muito organizada, eu vi no Trello uma forma de mostrar para ela o que estava produzido, o que estava postado, o que estava agendado. Uhum. Legal, bacana. Bom, uma outra ideia de quadro que dá para ser feito no Trello que ajuda muito é o que eu criei de baú de conteúdo. Baú de conteúdo é toda ideia que me vem na mente, eu venho para o baú de conteúdo imediatamente e coloco aqui para que ele não se perca. Baú de conteúdo é toda pauta que vem na minha cabeça, tá? É um baúzinho de conteúdo mesmo. Então, por exemplo, eu conheci uma ferramenta nova, eu venho aqui, aí eu criei uma coluna chamada Caixas de Ferramentas. Caixas de Ferramentas. Ok? E coloco aqui no caixa de ferramenta todas as ferramentas que eu acho que são importantes para que eu acrescente nesse produto que eu tenho chamado caixa de ferramenta. Tá? Então, tem uma ferramenta nova, inclusive, deixa eu aproveitar para anotar aqui, que é a Tiny Letter. Então, toda vez que eu vou acrescentar, falar sobre uma ferramenta nova dentro do meu produto caixa de ferramentas, eu venho aqui e vejo quais são as ferramentas que eu já falei ou que precisam ser faladas. Olha o que tem aqui que ajuda vocês pra caramba. Aulas do clube. Então, para eu não precisar ficar, ai meu Deus, o que eu vou dar na aula do clube da semana que vem? Não, eu tenho um baúzinho de conteúdo para dar em aulas que toda vez que alguém dá uma sugestão ou que eu tenho uma ideia, eu venho aqui e coloco na coluna de aulas do clube. Então, tem aqui como calcular o preço do seu produto ou serviço, pode ser uma aula, como fazer seu controle financeiro, outra aula, técnicas para aumentar o número de seguidores, outra aula, como usar o Reels, outra aula. No início do ano, inclusive, eu mandei uma mensagem para cada um para saber o que vocês estavam precisando de conteúdo. Então, por exemplo, eu anotei a pauta e anotei o nome da pessoa que sugeriu a pauta, né, para que eu possa valorizar essa pessoa. E olha só que legal. Quando eu fiz uma aula sobre o plano de negócios, eu fiz por quê? Porque aqui dentro no meu baú de conteúdo, eu vi que a Vanja, a Márcia Diniz e a Eneida tinham me pedido plano de negócios. Então, aqui tem plano de negócios. Por que tem esse verdinho aqui? Porque eu marquei como feito. Uma aula feita. Ok? Então, eu marquei aqui, ó. Manhas do Canva, feito. Foi um pedido do Fábio Couto, né? O que mais? Letícia Pinheiro pediu design de posts no Canva, também feito. Rafael Bósio pediu assessoria de comunicação política, também feito. Foi uma aula com o Thiago Roque. Exercício de headlines poderosas, foi a Márcia Diniz, feito também.
Então, por exemplo, hoje aqui tem Trello, foi um pedido da Dani Merola, e eu já coloquei como feito. Então, isso é um controle de pautas, no final das contas, de produção de conteúdo, e isso funciona bem para mim. Etiqueta para fazer escalonar em termos de importância, relevância ou urgência, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Eu poderia colocar em ordem, né? Porque você consegue mudar o local de cada cartãozinho. Você pode fazer por ordem ou você pode acrescentar uma etiqueta, como foi essa etiquetazinha de verde. Como é que eu acrescento uma etiqueta? Em cada post, ou em cada cartãozinho, tem um lapisinho que aparece aqui, tá vendo? Então é só clicar no lapisinho, a gente clica em editar a etiqueta e cria a etiqueta que a gente quiser. Por exemplo, aqui no amarelo, eu quero criar a etiqueta importante. Cadê? Oxente. Tá certo. Importante. Criar uma nova etiqueta importante. Aí eu cliquei, escolho a cor dessa etiqueta que eu quero, por exemplo, vermelho, e clico em criar. Então, eu posso colocar essa pauta de como calcular o preço do seu produto ou serviço como importante para a galera do clube. Ok? Tiro aqui esse amarelo e clico em salvar. Ok? Pessoal, se vocês puderem desligar o microfone de vocês por enquanto e só ligar quando for fazer um comentário, uma pergunta, eu agradeço. Beleza, brigadão. Então, isso daqui dá uma visão muito importante para mim. Então, por exemplo, eu quero fazer reels. Então, aqui tem ideias de como fazer reels, eu tenho ideias do que colocar no feed, do IGTV, artigos para LinkedIn, ideias para fazer e-books, cursos, ideias de cursos. Então, isso aqui tudo eu posso recorrer sempre, beleza? É uma outra forma de fazer quadros no Trello. Tá vendo que aqui não tem a fazer fazendo efeito, mas tem várias listas organizadas de conteúdo. Eu poderia fazer muito mais organizado, né? Como a NAC sugeriu. Daí aqui, quadros. Eu aperto aqui na casinha e volto aqui para os quadros. Eu tenho um quadro que é tarefas da vida. Está bem abandonado, por enquanto, mas ele funciona sempre que a minha vida volta a uma leveza de coisas para fazer. Então, eu tenho aqui mais coluninhas que fazem sentido para mim. Eu tenho uma coluninha chamada backlog. É tudo que eu preciso fazer realmente, que eu lembro que um dia na vida eu vou fazer. Então, eu coloco no backlog. É como um histórico de tarefas que eu preciso fazer. Eu tenho fazer amanhã, né? Uma coluna amanhã, uma coluna de hoje, uma coluna de fazendo e uma coluna de feito. Então, qual que é a questão aqui? Deixa eu colocar aqui tudo no backlog para eu mostrar para vocês como isso realmente se dá. Beleza. Tudo que eu preciso fazer está no backlog. Aí, o que eu paro? Eu paro para olhar o meu quadro e falo, olha, eu vou colocar o que eu preciso fazer amanhã. Então, amanhã eu vou deixar de seguir, vou fazer o canal do YouTube do HB, vou fazer o destaque das palestras, vou trocar o URL, papapá. Beleza. Hoje, eu vou fazer o quê? Eu não tiro do hoje do backlog. Eu vou para o hoje com o de amanhã. Então, chegou amanhã. Aí eu vou disso aqui, isso aqui. Beleza. Então, eu comecei a fazer agora o deixar de seguir. Venho no Trello, levo para a coluna do agora, no fazendo, deixo ela ali enquanto eu estou fazendo. Termino a missão de deixar de seguir, coloco em feito. Só vou passar essa missão do canal do YouTube do HB hoje, da coluna do hoje, para o fazendo, quando eu realmente estiver fazendo. E assim, quando concluído, vou para o feito.
Por que é uma gamificação? Porque existe uma missão muito clara, é como um tabuleiro de jogo. Enquanto jogadora, a minha missão é levar as tarefas que eu programei de hoje para feito. Mas eu acrescentei amanhã e acrescentei backlog. Então, aqui no Tarefas da Vida é onde eu incluo tudo, desde colocar a roupa para lavar, fazer o almoço, pagar as contas e fazer a aula, tá bom? Verônica, você não separa o profissional do pessoal? Cara, minha vida já tá tão emaranhada de tudo junto que não. Que eu tenho coisas para fazer que são profissionais, que são pessoais e que eu preciso de um único quadro para ver qual coisa eu faço primeiro, porque de repente entre um trabalho e outro eu consigo colocar a roupa dentro da máquina para lavar. Então é assim que funciona para mim. Uma outra funcionalidade dos quadros são os de lançamentos. Os meus lançamentos do passado eu fiz usando o Trello. O que são lançamentos? É quando eu lanço um produto. Geralmente eu faço isso com o Realize, tá bom? E aí, por exemplo, aqui tem um quadro chamado Lançamento Rápido do Realize. Vou mostrar para vocês. Olha que legal que ele é. Ele diz exatamente quais tarefas eu preciso para fazer um lançamento rápido acontecer. Então, aqui eu tenho semana 1, semana 2, semana 3 e início das aulas fazendo e feito. Então, daqui, o que eu vou fazer? Nossa, na semana 1, ó, eu venho aqui e o nome do card, do cartãozinho é Vem Aí. Ele tem que ser feito, ó, na semana do dia 3 a 6 do 9. É isso? Não, é 3 a 9 do 6, desculpa. Mas olha que interessante, aí vem uma coisinha curiosa do Canva que a gente pode aproveitar muito. Vamos supor que chegou o momento de eu começar a fazer esse lançamento. Eu vou pegar esse cartãozinho do Vem Aí e levar para a coluna do Fazendo. Só que o que quer dizer isso, Vem Aí? Vem Aí é o nome de uma etapazinha que eu coloquei. Quando eu clico no cartão, eu consigo colocar um checklist de tarefas que precisa ser concluído para eu realmente dar fim e levar para o feito essa etapa chamada Vem Aí. Então, o que significa Vem Aí? Vem Aí tem um post Vem Aí no Facebook, post Vem Aí no Instagram, post Vem Aí no LinkedIn, stories no Instagram e página de vendas. Então, beleza. Estou fazendo isso daqui. O que eu preciso fazer? O post Vem Aí no Facebook. Fui lá e fiz? Beleza, venho aqui e marco. Aí ele já me dá, olha, você fez 20% dessa tarefa. Até que eu conclua tudo, ele fica verdinho, concluí 100% desse cartãozinho Vem Aí. E aí sim eu consigo levar para a parte do feito. Bonitinho. Ok? Então eu organizo por datas também. Eu coloquei as datas, nesse caso, logo no título. Mas eu posso colocar as datas de outra forma também. Como? Venho aqui no lapisinho, abrir cartão. Cadê aqui? E nesse menuzinho à direita tem uma opção de datas, tá vendo? Se eu crio esse checklist, eu venho aqui em checklist. Se eu quero colocar uma pessoa responsável por essa tarefa do Vem Aí, eu clico em membros. Clico em membros e posso colocar a Pamela. Vou colocar o e-mail da Pamela. Pamela Cardoso, clico em enviar e essa tarefinha vem com o rostinho dela. Posso acrescentar uma etiqueta do quero entender que essa é uma tarefa de pré-lançamento, por exemplo. Então, eu crio uma nova etiqueta, escolho uma cor, beleza? Tá a etiqueta. Checklist, que são esses mini tarefinhas dentro da tarefa. Dentro da tarefa pode existir mini tarefinhas. E datas, né? Que é o que eu estava falando antes. Na data eu posso falar, olha, essa tarefa precisa ser feita até 8 de junho. Ok? 8 de junho. E eu posso definir um lembrete um dia antes para
para que o Trello me lembre do que precisa ser feito. Então, eu posso definir um lembrete, inclusive 5 minutos antes, 10 minutos antes, 2 horas antes, um dia antes, ok? E clico em salvar. Beleza, ó, que já está em atraso, ele já me apertou, falou assim, ó, Verônica, isso aqui tinha que ser entregue hoje, 8h59, e já está em atraso, né? Então, ao fechar aqui, eu clico, ok, ele já dá a data em vermelho, porque estou em atraso, né? E mostra que tem um checklist aqui. Então, eu vou até colocar etiqueta, ó, editar etiquetas. Ué, peraí. Não tinha ainda aqui. Etiqueta, amarelo, criar. Beleza, ainda vou criar uma etiquetinha dizendo que é uma na categoria de pré-lançamento. Isso aqui dá um efeito visual muito importante para mim. Eu só consigo realizar as coisas quando tudo tiver nesse formato aqui. Eu acho que eu já me acostumei, né? Vocês colocaram coisas aqui no bate-papo? Deixa eu dar uma olhada. A Maria Carolina fez uma pergunta interessante, se a versão é gratuita. Sim, a versão é super gratuita, eu uso gratuito, não pago nada para usar o Trello. Então, qualquer pessoa pode usar tranquilamente, sem custo algum. Beijo, Silvinha. Fica bem. Mas, basicamente, é isso. Eu tenho que levar todas essas tarefas de toda essa semana para o feito. E assim eu terei concluído minha missão. Quem não tem chefe, como eu, precisa de um negócio desse. Porque senão nada te pressiona a fazer, né? Então, eu mostrei para vocês os quadros que eu tenho. Cadê aqui? Quadros. Mostrei um lançamento rápido, mostrei como fazer tarefas da vida, mostrei um baú de conteúdo, mostrei como eu e a Pamela usamos essa ferramenta para saber o que cada um tem que fazer e em que etapa cada um está. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o Asana. O Asana é uma ferramenta concorrente do Trello. Vou colocar aqui no e-mail, senha. Ainda tem alguém aí? Todo mundo dormiu, será? Não é possível. Eu estou aqui. Uhul! Valeu, Gil. Você se identificou? Você usa o Trello já ou não? Eu não uso, não, mas para mim parece um pouco confuso, realmente. Talvez para mim desse mais certo um quadro branco. Entendi, tá bom. Eu nunca tive... Não, é uma coisa minha mesmo, porque desde sempre eu nunca consegui usar agenda. Por quê? Pelo simples fato de que eu não consigo ir lá abrir a agenda, eu não lembro de abrir a agenda. Então, a agenda nunca deu certo para mim. E isso aí eu teria que fazer um trabalho assim, para me adaptar mesmo. Vê, entendi. Oi. Eu gosto muito de ouvir você falando, e principalmente quando você coloca os seus detalhes, porque isso inspira a gente. Às vezes a gente entrar num programa desse sem ter inspiração, sabe, não é muito convidativo. Então é bom que você coloque seus detalhes, sabe, que é muito bom. Eu acho que vocês conseguiriam aproveitar bastante na questão de conteúdo para as mídias sociais, sabe? Quando você pode organizar, por exemplo, Dangos, o seu conteúdo de críticas de cinema. Então, você pode ter uma coluna em que você possa colocar todos os filmes que você ainda gostaria de falar, para que você não esqueça. Você pode categorizá-los por gênero, inclusive. Você pode fazer uma coluna do que já foi publicado, do que você já disse. Uma coluna por data também. Por exemplo, nessa semana eu quero falar sobre esse filme.
Então, Ótima você ideia. fica realmente com a tua produção de conteúdo organizada e não pensando, porque agora hoje eu vou escrever sobre tal coisa. Não. E se você organizar a pauta para si mesmo? Eu acho que esse é o objetivo. Ótima ideia. E a Gil também. A Gil, essa forma de usar para conteúdo no Instagram ou para artigos, isso é bem legal. Dá para fazer com tudo. Dá para fazer com conteúdo de podcast. Enfim. É um ambiente para você guardar suas ideias e se planejar e organizar o teu conteúdo. Então, quer dizer que esse mês eu vou falar sobre isso. Pronto, está decidido, definido. Então, disso que eu decidi que eu vou falar nesse mês, o que vai ser falado nessa semana? Beleza. Então, vai ser falado nessa semana essas 5 pautas aqui que saíram da coluna do mês de junho. Beleza. O que eu vou falar amanhã? Então, amanhã eu vou tirar da coluna da semana o que eu vou falar amanhã. Não, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu vou tirar. Então, uma movimentaçãozinha de cartões que te dá uma clareza de fluxo de tarefas. O que quer dizer isso? As coisas estão andando, as coisas estão acontecendo. Eu estou fazendo coisas. E que sem esse acompanhamento é difícil você perceber o que você está fazendo, o que você já fez, o quanto você já fez, o quanto precisa ser feito. É mais ou menos assim. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou o planejamento de divulgação que eu fiz com a Ana Paula dentro do Asana. O Asana é essa ferramenta aqui que eu estou compartilhando com vocês. E do mesmo jeito que o Trello, você cria quadros, tá? Mas ela é um pouquinho mais requintada do que o Trello. Por exemplo, vou clicar aqui num quadro que eu criei com a Ana Paula. Planejamento de divulgação da jornada realizadora. Eu precisava de um planejamento de ações específicas que precisavam ser feitas todos os dias. Então, para que eu não me perdesse, eu resolvi fazer esse planejamento. São tarefinhas que eu vou marcando como feito ou não feito. Por exemplo, eu desmarquei o post do Instagram. Ok? Desmarquei. Mas à medida que eu ia fazendo, eu ia marcando e ia ficando verdinho. Mas eu criei isso. Eu falei, olha, dia 13 de maio eu preciso fazer um post no Instagram, um post no LinkedIn, um post no Facebook, um post no Twitter, programar um post no grupo da comunidade Realize no WhatsApp, programar post do grupo da Clube de Realizadores no WhatsApp, post no grupo Somos Todos Sobradinho, post no grupo da família, post nos stories, falar com a influenciadora tal, com a influenciadora tal, com a influenciadora tal, falar com fulano de tal. Até a atividade de falar com alguém precisa ser planejada, pelo menos para mim, porque senão eu acabo me envolvendo com outras coisas chamam minha atenção, e aí eu acabo não tendo a dimensão do que precisa ser feito. Eu acabo criando um ideal aqui do que eu preciso fazer no dia. E o mais legal, quando eu pego no dia e concluo todas as tarefinhas que eu planejei, cara, aí eu fico feliz demais, algo bom fica dentro de mim, como se eu realmente estivesse no caminho, que eu progredi, que eu fiz o que deveria ser feito, sabe? Então, isso é maravilhoso. Não ficar perdido sobre o que você vai fazer amanhã, para mim, é a melhor coisa do mundo. Você sentar na sua mesa de trabalho e saber o que você vai fazer hoje, o que você tem que fazer hoje, e ir ticando coisinha por coisinha, cara, é maravilhoso. Isso é para quem gosta de listas, né? Não sei se vocês têm essa fixação por listas, mas não é nem uma questão de gostar. Se eu não tiver listas, eu paraliso. Eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer essa aula, para vocês terem ideia. Eu pensei, caramba, o que eu vou dar na aula de amanhã no clube? Deixa eu ir lá e olhar no meu baú de conteúdo o que tem de legal, o que as pessoas já pediram. A Daniela Merola pediu o Trello. Pô, massa, Trello é bacana demais, eu vou escolher Trello para falar amanhã. Então, isso não me aperreou, entendeu? Isso tirou uma angústia de mim. Quando você não sabe o que você vai publicar no dia seguinte, ou o que você vai fazer, ou as tarefas que você tem que fazer, isso acontece muito para quem empreende, para quem não tem uma rotina estabelecida com o chefe, isso é fundamental, né? Porque você não necessariamente usar o Trello, usar o Asana, mas encontrar a sua forma de organização que funcione.
Beleza? Então, aqui, por exemplo, no dia 15, eu também tenho que ser sincero, eu não fiz tudo que eu programei para fazer. Eu fiz 3 posts e o restante eu não fiz. Beleza, tá tudo certo. Mas isso acaba sendo a realidade. Então, por que determinado resultado eu tive? Deixa eu ver lá o que eu deixei de fazer. Ou o que eu fiz. E aí você, poxa, eu passei 3, 4 dias sem fazer os posts que eu tinha programado para fazer, os anúncios e tal. Já no dia 18, beleza, dia 17 passou, é um dia que passou, mas no dia 18 eu consegui fazer tudo, tá vendo? Então isso já é muito legal. Por que eu disse que isso daqui é um pouquinho mais rebuscado do que o Trello, né, o Asana? Porque eu posso usar de diferentes formas. Por exemplo, existe esse formato de listas e existe um formato de board, aqui, ó, do lado de listas, que ele é parecidíssimo com o Trello. Então, ele tem vários quadros com cartõezinhos em que a gente vai marcando os cartõezinhos. Ao invés de levar para o feito, para o fazendo, você só vai marcando tic, 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 o que foi feito e em cada dia, né? Outra opção muito legal, que inclusive agradou bastante a Ana Paula, que, tá vendo? Cada um gosta mais de um formato do que de outro. É um formato de calendário. Aqui, ó, em calendário. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar. Ó, ele pega os meus... Eu não tenho que programar em cada estilo. Eu faço na lista tudo e ele me dá em diferentes formatos. Por exemplo, aqui dia 13 de maio, post no Instagram, tananã, tananã, tudo que eu tenho que fazer, e eu vou marcando o que eu posso fazer. Eu posso, inclusive, como no Trello, colocar uma pessoa responsável pela tarefa, a data e o horário dessa tarefa, posso colocar uma descrição melhor, posso colocar links, posso colocar arquivos em anexo, ok? Isso tudo é excelente para quem trabalha em equipe, mas eu não trabalho em equipe e eu dependo praticamente dessas ferramentas, né? Então, você pode usar nesse formato de calendário, como eu disse, de quadrinhos parecidos com Trello e em listas, né? Você pode entrar aqui em Overview também, para ver um resultado total desse quadro. Para finalizar, se vocês ainda não tiverem nenhuma dúvida, né, eu tenho aqui o terror de Dona Giovana, a agenda. Né? Na verdade, é um planner, é um planejador, em que hoje ele está fechado, mas ele está sempre aberto na data. Então, eu controlo tanto o que eu estou fazendo, tanto que eu uso muitas ferramentas mesmo. Eu faço no quadro, eu venho aqui na minha agenda e escrevo o que eu vou fazer, só que tem um detalhe. Aqui na agenda, eu não escrevo o que eu vou fazer, apesar de eu ter acabado de dizer isso agora. Eu escrevo o que eu fiz. Porque eu tinha uma frustração de escrever na agenda o que eu ia fazer no dia seguinte e acabava não fazendo. Então, eu mudei o método da agenda. Na agenda, eu escrevo só o que eu fiz. Então, só tem coisinhas esticadas. Por que eu escrevo só o que eu fiz? Além de não ficar frustrada de não fazer o que eu planejei, no final do ano, eu olho toda a agenda e vejo o que eu fiz e o que foi de realmente importante, o que eu consegui realizar, e eu faço uma lista de realizações do que aconteceu no ano. Geralmente eu faço isso no Réveillon. E aí eu me surpreendo sempre, porque eu penso que eu não fiz porra nenhuma no ano, e eu fiz pra caramba, só que eu só consigo perceber isso quando eu pego minha agenda e vejo tudo que foi importante que foi criado, que eu realmente fiz. O que o Asana ou o Trello não me dá essa visão, uma visão do ano todo. Eu só consigo com a agenda. A Giovana colocou aqui. Eu uso muito cadernos e blocos de notas, sempre esqueço algo. Quando você está mexendo com conteúdo, ou com um lançamento, ou com um projeto que você quer lançar,
Quando você é empreendedor e quer fazer a coisa tem que dar certo, porque senão você não paga boleto, sabe? Mais ou menos assim. Existe uma lista de tarefas que você precisa fazer, né? Precisa ser feito. Então, isso funciona para mim. E eu consigo ver com clareza o que eu fiz no ano, com a agenda, com um quadro, o que eu preciso de muita atenção, porque ele está na minha frente e é físico. Com o Trello, eu brinco com tarefas da vida, eu brinco com um baú de conteúdo, eu brinco com saber o que a Pamela está fazendo no meu perfil. E com a Zana, eu gosto de trabalhar com planejamento. Tipo, todas as tarefas que eu acho que precisam ser feitas para um determinado evento que eu preciso produzir. Tristes? Estão tristes? Não. O que eu acho assim, você acaba perdendo tempo fazendo tudo isso ou não? Você ganha tempo? Porque, assim, eu não consigo administrar essas coisas, por exemplo, de abrir o Trello todo dia, de fazer o que tem que fazer todo dia, entendeu? Eu vou anotando em caderno ou na agenda, porque eu acho que eu vou perder tempo se eu for fazer dessa forma aí que você faz. O que você fala para mim sobre isso? Olha, de acordo com a minha experiência, eu ganho tempo, porque se eu anoto em outro lugar, eu não faço. Então, eu acabo lembrando do que eu tenho que fazer em uma hora totalmente inapropriada e me desespero. Então, eu tento salvar minha sanidade mental. Eu só consigo salvar minha sanidade mental sentando e planejando isso. Por exemplo, a questão do baú do conteúdo do Trello é tão rápido eu abrir o celular e colocar lá, porque ao invés de eu nem sempre eu tenho um bloquinho e uma caneta. Os bloquinhos se perdem, nem sempre você está ali com algo para anotar. Então, assim, cara, para mim, salva a minha pele. Simplesmente porque eu vou chegar amanhã e vou saber exatamente o que eu preciso fazer. Então, eu ganhei tempo para a semana inteira ou para o mês inteiro. Então, você acessa também pelo celular, você não tem que ligar o computador toda hora para ver isso, né? Não. Eu tenho o aplicativo do Trello no celular e eu abro rápido, escrevo rapidinho o que eu preciso fazer. E ele tem a mesma facilidade de que mexer no computador para mexer no celular? Com a mesma facilidade. Tipo, tanto a Asana quanto o Trello, eles têm aplicativos no celular que você abre rapidinho e coloca a sua tarefa lá. Inclusive, saí do computador, mas eu lembrei que eu tenho que eu concluir essa missão. Eu abro o celular e arrasto um cartãozinho para a coluna de feito dentro do celular, ali dentro do Trello, né? Eu não consigo, no quadro físico. Quadro físico, agenda. Poxa, eu não saio com agenda. Muito difícil, não saio com agenda, não saio com quadro, saio com celular. Então, nesse caso, as tarefas no esquema do virtual funcionam bem. Na minha percepção, e claro, cada um tem a sua, essa questão de fluxo de tarefas é muito pessoal, mas me faz ganhar muito tempo, porque se eu acordo sem saber o que eu tenho para fazer no dia, eu já perdi. Tipo, já é ponto negativo para mim, a vida já ganhou um ponto de mim e eu perdi. Porque é um jogo, é uma batalha de pontos na minha cabeça, sabe? Então, eu consegui levantar cedo, ponto para mim. Cara, consegui levantar cedo, tomei café, tomei banho, ponto para mim. Porque até preguiça de tomar banho de manhã rola. Então, são nas tarefas minúsculas. Nossa, aí, cara, o dia fica muito melhor. O dia flui, porque comecei ganhando. Agora, se eu acordo tarde, não consegui fazer o que eu planejei pela manhã, eu já comecei perdendo para a vida. Aí eu tenho que pegar no tranco. Tudo meu começa mais devagar, tudo meu começa mais na lentidão, mais desanimado. Então, eu sou uma esponja emocional e eu descobri que eu preciso cuidar disso. Então, para mim, funciona. Eu preciso ter um chefe atrás de mim. Eu preciso ter tubarão. E como é que eu me coloco em tubarão? Claro, além de me colocar em situações que eu não preciso voltar mais atrás,
listas, porque senão eu esqueço. Igual eu falei para vocês, eu chego num cômodo falando, caraca, o que que eu vim fazer nesse cômodo? Não lembro o que que eu vim fazer aqui. Então... E o Asana também, ele é gratuito? Eu não conhecia ele. O Asana também é gratuito? O Asana também é gratuito. Funciona perfeitamente, grátis. Porque ele eu achei mais interessante, com as listas, né? Acho que acaba ficando bem mais prático. Você vai saber qual que você se identifica mais, sabe? Eu gosto muito dos quadros do Trello, mas para a questão de planejamento do que eu vou fazer no dia, eu gosto das listas do Asana. E eu gosto dos post-its no quadro porque eu adoro amassar e jogar aqui, ó. É tipo, amassei, eu concluí essa missão. Aí eu pego e jogo aqui dentro do potinho, que é extremamente físico, né? Eu não costumo trabalhar em outros lugares, então eu sento para trabalhar. Nesse caso, para trabalhar, o quadro branco faz muito sentido. Então eu mexo no quadro branco, Dango está nu, meu Deus do céu, gente. Não, estou aqui ouvindo vocês. Ah, tá. É porque eu fiz ginástica, eu estou sem camisa, mas eu não estou em condições. Ah, tá. Que susto, Dango. Então é isso, cara. Quadro com agenda, com Asana, com Trello, com tudo que possa me controlar. Porque se eu não tiver isso, eu fico no sofá comendo bacon o dia inteiro, pensando que eu não tenho nada para fazer e reclamo de não ter conseguido nada na vida. É a Verônica Então, toda uma Trello dica. já conheço, né? Eu já trabalhei com Trello. A minha dificuldade é porque assim, você tem várias ideias diferentes lá para trabalhar o Trello. Por exemplo, aquela caixa de ferramentas. Pô, espetacular, porque eu tenho muito disso. Quero falar sobre alguma coisa, quero estudar mais sobre alguma coisa, e eu acabo perdendo, eu não anoto, aí colocando naquela caixinha, aquele baú de conteúdo, é muito interessante. Dessa forma, interessantíssimo. Quando você for fazer o blog, por exemplo, no Realize, eu acho que vai ser extremamente útil, porque lá você pode fazer bloquinhos de pauta, coluninhas de pauta, né? Então, se você vai falar sobre mídias sociais... ferramentas digitais, né? Beleza, ferramentas digitais. Então, você pode ter uma coluna com ferramentas que você gosta, e que você vai falar sobre elas, pode fazer uma coluna sobre pautas mesmo, tipo lista quais 5 tops, entrevistar alguém que usa, falar com a Verônica sobre tal coisa, paranã. Você pode ter uma coluna sobre plataformas de mídias sociais, então uma coluna só sobre tudo que sobre ferramentas relacionadas a Instagram, ferramentas relacionadas a LinkedIn. Então, você vai tendo um conjuntinho de pautas e vai também tendo controle do que você está fazendo no momento e do que já foi produzido também. Sim, né? Muito interessante. Legal. Além disso, você pode colocar o anexo, em anexo dos cardzinhos, você pode colocar uma foto. A imagem que você vai usar no blog já pode estar lá na sua pauta, para você não precisar pensar muito. Então, por que eu ganho tempo e não perco tempo? Porque quando eu for fazer aquela pauta ali que eu separei, eu já coloquei lá o tema, a foto e o link que eu achei interessante. Você entra todo dia nessas ferramentas, Fê? Ou não? Eu entro todo dia a depender do que eu estou usando mais no momento. Por exemplo, como eu disse que eu estou usando mais o quadro branco no momento, eu falta engolir o quadro. Tipo, eu quase levo ele para tomar banho comigo. Eu realmente uso muito. Quando eu estou fazendo o planejamento de divulgação do Jornada Realizadora que eu mostrei para vocês no Asana, eu fico com a aba aberta. Isso precisa me guiar, isso guia o meu trabalho hoje. É o esqueleto do que eu preciso fazer hoje. É muito importante, eu deixo aberto o tempo todo. E o Trello, quando eu estou usando ele para as tarefas da vida, eu entro sempre nele. No caso do baú de conteúdo, eu entro sempre que eu tenho uma ideia ou que eu conheço uma ferramenta nova. Funciona assim. Uso muito, porque, cara, eu não entra na minha cabeça, mas é claro que é bem possível ser uma empreendedora digital e não ter uma lista de tarefas clara, sempre à mão do que você precisa fazer. A não ser que você seja, tenha uma mente cabulosa, que lembre de tudo e tenha clareza de tudo que precisa ser feito. Porque eu me perco muito fácil de onde eu quero chegar. Então, eu dependo dessas ferramentas. Na verdade, eu fico pensando que eu emburreci.
porque eu nem dirijo mais sem Google Maps. Eu acho que eu vou ali na vizinha e eu coloco o Google Maps para me guiar. Eu não sei mais andar na rua sem o Google Maps, gente. Eu estou emburrecendo essas ferramentas. Mas Vê? Oi, Nath, você tinha comentado uma coisa e eu não ouvi. Não, então, eu falei que você, no caso, está toda trabalhada no ódio, enfim, mas tudo bem. No ódio? Eu tô com ódio? Não, na vingança, assim, né? Quando você falou de amassar papelzinho, assim, tal, tá. Me vinguei, eu fiz! Ponto para mim. Uma das coisas que me, enfim, me freiam nisso, porque assim, eu trabalho com lista, eu faço os meus post-its, enfim, eu entendo a dinâmica do Kanban, eu uso essa dinâmica, não tenho dificuldade nenhuma com isso em si. Mas aí, quando vem ferramentas digitais, como Trello, Asana, ou seja lá qual for, eu fico pensando assim, tá, então beleza, o que eu posso ganhar muito mais em relação a tudo isso seria a coisa da dinâmica digital mesmo e da coisa dos avisos, sabe, dessa coisa de, né, como você mesma gosta de dizer, os tubarõezinhos, enfim, os alertas, né? Então, por exemplo, nesses últimos tempos, por questões de alguns trabalhos que eu fiz, tal, eu tive que voltar àquela coisa de trabalhar com o calendário, Google Calendar, e com como chama, com as planilhas Excel, tá? Então, eu trabalhei muito com essas duas ferramentas. E no Calendar, por exemplo, tem uma coisa bacana que eu acho que, enfim, eu não vi você falar exatamente sobre isso, que são esses alertas, né? Esses alertas, tal de, por exemplo, falou, dá para colocar data, dá para colocar horário, beleza, mas ele fica pulando ali na tua tela, né? Ele fica te enxuriçando a paciência de, minha filha, escuta, chegou a hora de fazer tal coisa, ou então a fulana está fazendo isso, então você precisa preparar aquilo para ela, para completar a tarefa, sei lá, whatever, que for necessário fazer. Mas, sabe, essa dinâmica dos alertas, de ficar enxuriçando a sua paciência mesmo, que eu acho que isso é o ganho que o digital pode, para mim, na minha experiência, me dar, que hoje eu não tenho com as listas que eu faço com os meus post-its da vida. Entendeu? Uhum. Fantástico, Nath, é isso mesmo. E cada um vai acertando o que funciona para cada um, né? Tipo, isso aqui funciona melhor para mim, isso aqui já funciona melhor para outra pessoa. O Google Calendar eu uso muito também, mas é com uma função não de realização de tarefas, e sim como compromissos com pessoas, por exemplo, ou coisas do tipo. Então, consultoria, Autonomind, reunião, tananã, tananã. É algo que tem uma hora para acontecer com alguém. Isso eu uso bastante porque meio que seria muito vergonhoso se eu não aparecer lá por esquecimento. Eu uso nesse sentido. Mas faz muito sentido também você usar como você está colocando, usar tarefas no Google Calendar. É legal também. Porque senão tem aquela coisa de você só ficar fazendo a mesma dinâmica que você faz com papelzinho, com post-it, de põe para cá, põe para lá, mexe aqui, mexe ali, né? Anota aqui, anota colar, enfim. Isso daí com o mouse, quer dizer, no fundo, se você não, na minha cabeça, na minha concepção, assim, se não usa essa outra possibilidade, é fácil na mão, então tá tudo bem fazer na mão, entendeu? Uhum. É legal também. Eu acho que é uma boa sugestão, inclusive, para todo mundo, né? Quem precisa levar um apitão na hora da coisa acontecer, pode usar o Google Calendar sim. O Trello e o Asana, eles avisam do que precisa ser feito naquele dia, mas eu acho que tem que existir o hábito de você deixar a tela aberta. E como eu já tenho o hábito,
Isso funciona para mim, mas pode ser que para quem não tenha, o Google Calendar funcione bem também. Porque aí você consegue dividir bem o seu dia ali, né? Mas para mim, eu tenho o prazer em amassar o papelzinho e em mover o cartãozinho do Trello. É a vingança mesmo. É a vingança da vida. Mas não é só a vingança, é tipo o jogo que eu passei a ganhar. O ponto que eu vou ganhar agora é movendo esse cartão. Então, rola uma dopamina na cabeça na hora, assim. Quando eu movo um cartãozinho pro feito, quando eu amasso desses papeizinhos, eu falo, caraca, Verônica, você é foda! Toma! Tô falando, espalhada no ódio e na vingança, é isso mesmo. Não, é no amor e na bondade, Nath, mas é contra mim mesmo, sabe? A batalha é mental. A batalha é contra mim mesmo. Porque... E não contra ninguém, não porque aquela tarefa é chata, não, é porque eu venci a mim mesma para fazer. Por exemplo, tem 36 aulas para gravar no Novo Realize. Eu gravei a 5ª aula hoje. E eu tinha um papelzinho ali, aula 5, como criar a marca no Canva. E, cara, quando eu amassei um papelzinho, que massa! É isso, só faltam 27 aulas agora. E isso me dá um prazer enorme. Então, eu virei dependente dessas ferramentas, mas eu acho que num jeito bom, porque sem elas, eu não sei para onde vou, quem eu sou, o que eu já fiz, nada disso. Bom, mas fica aí a dica da Nath, gente, para o Google Calendar. Usem, experimentem, não sejam rebeldes. Às vezes dá certo, às vezes vale a pena colocar um chefe, entre aspas, para te cobrar ali. E, por exemplo, aqui eu tenho um post-it no computador. Perguntar sobre a trilha para fulano de tal. Esqueci de amassar, gente. Olha, já fiz isso. Olha que delícia. Oh, maravilhoso. Excelente. Usa o Google Calendar para avisar justamente isso. A hora de abrir o Trello. Excelente. Muito bom. Nossa, Nath, a melhor dica do dia. Abra o Trello. E o mais legal é porque aqui no escritório tem uma Google Assistant. Vocês têm Alexa, Google Assistant? Vocês têm elas? Caso de vocês, tem não? Não. Quando eu falo, eu acordo, aí vem aí, né, faz coisas. Quando é hora de trabalhar, eu falo. Né? Não posso falar agora porque ele está me ouvindo. Então, qual é a minha agenda hoje? Aí ele vai e fala tudo que está no Google Calendar para mim. Então, já me lembra do dia, o que vai ter e tudo mais. É super chique. Muito moderno isso, gente. Um dia eu vou chegar lá. Vou fazer aqui para vocês ouvirem. Hey Google, qual é a minha agenda hoje? Eu não consigo achar nada na sua agenda por enquanto. Obrigada. Que chique, gente. Hey Google, qual é a minha agenda amanhã? Para receber informações sobre sua agenda, diga algo como o que tenho para hoje. Ou quando é minha próxima reunião? Para gerenciar suas agendas no app Google Home. Hey Google, parar. É legal, tipo, é uma frescurinha, mas não é nada necessário também. Enfim, vamos que vamos, gente. E no final falando obrigada. Obrigada, querida, somos amigas. A gente bate o papo. Gente, vida é muito solitária essa minha vida no escritório, vocês não têm ideia, não, cara. Preciso de equipe, eu preciso de gente, preciso de vocês, minha vida. É muito ruim trabalhar só, pelo amor de Deus. O Alisson tá trabalhando lá embaixo, mas é a mesma coisa de não ter ninguém na casa. É duro. Beijo, boa noite, amo vocês. Boa. Beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.